Olá, pessoal. Segue mais um vídeo para vocês. E o vídeo de hoje falaremos o oitavo dia da jornada das feridas emocionais que te afastam do seu poder maior, tá? Que te impedem você de acessar esse amor incondicional dentro de você, seu amor próprio, tá? Que ele está dentro de você. Então, hoje, a ferida emocional que eu vou falar é sobre o medo. Eu já falei sobre rejeição, abandono, culpa, tá? Fiz vários vídeos, falta de perdão. Eu fiz vários vídeos, estão aí nas redes sociais, então, por enquanto, eu coloquei à disposição. E aí, hoje, a gente vai falar um pouco mais dessa emoção do medo, tá? E são informações bem interessantes, porque quase a gente não ouve as pessoas falarem sobre essa emoção. E e é muito bom você ter mais informações sobre isso, que aí você passa a viver mais tranquilo. Você coloca a consciência nesse lugar de harmonia que é dentro de você. Está tudo dentro de você a resposta, tá, gente? Então vamos lá. O medo e a culpa são sentimentos que estão armazenados na mente coletiva desde sempre. Então você vai ver o medo em todos os lugares que você for. Ele vai estar projetado fora. Então você vai ver em novelas, em filmes, política, em qualquer lugar que você for, você vai ver o medo. A culpa, as conversas, diálogos, tudo vai estar, o véu que está por trás, como diz o livro Um Curso em Milagres, né? A matéria-prima desse mundo aqui é a culpa e o medo. Você vai sempre ver um véu, um fundo de culpa e medo. Você vai ouvir isso o tempo todo. É só você observar, tá? Então, tudo aqui é culpa e medo. E é natural, porque está na mente coletiva de todos. Então, a gente cria muitas coisas, as guerras são alimento para isso, da culpa e do medo, tá? O medo, ele te imobiliza, ele te deixa estagnado, sem ação. Então, você quer fazer alguma coisa e você não consegue, porque você fica imobilizado. Eu já tive esse comportamento, tá? No começo, eu tinha uma intensidade muito grande de medo no meu inconsciente, então eu não conseguia fazer as coisas que tinham que ser feitas. Estava muito estagnada. E a energia do medo, ele me imobilizava, me deixava parada, eu não conseguia agir direito. Eu era sempre impulsionada por outras pessoas, tá? Mas são situações que eu vivi no meu passado, eu limpei, curei, hoje já estou bem mais livre. Por isso que eu estou vendendo, divulgando essa informação, tá? O que mais? O medo te imobiliza, te deixa estagnado, sem ação e atrai uma infinidade de pensamentos negativos. Dentre eles, o medo dos nossos pensamentos. Então, o medo, a gente tem pessoas que têm medo dos próprios pensamentos, tá? Então, medo de olhar para os pensamentos, sabe a lei da atração? Olhar para ele e criar aquilo. Eu tinha medo da minha mente, medo dos meus pensamentos, né? Eu vivia tendo pensamentos de acidentes, de quedas, nossa, eu vivia vendo noticiários assim, e eu vivia projetando isso, sabe? Acontecia muita coisa na minha vida. Quando eu era adolescente, estava indo para a faculdade, acontecia muitas situações assim, por causa desse medo. Ele atrai mesmo situações negativas na sua vida, tá? É só você, a hora que você está vendo, tendo um pensamento de medo, observa a sua emoção, tá? Coloca a consciência na sua emoção, não faz nada, não vai sair para a rua, não vai fazer nada com essa emoção de medo muito intensa dentro de você. É só você parar 5 minutos, respira, observa a sua emoção de medo, aonde ela está. Um nó na garganta, uma palpitação. Observa onde está essa energia de medo no seu corpo, para. E a hora que você coloca a consciência nessa energia de medo dentro de você, ela se dissolve, tá? Ela vai se dissolvendo por si só. Então, não faça nada com essa energia de medo intensa, porque ela atrai, tá? É um sentimento que atrai, negativo, tá? É o oposto. O medo é um sentimento que atrai, que cria situações. Ao tomar consciência de algum medo existente, toma a iniciativa de não alimentá-lo. Ele não existe. Ele dissolve, ele limpa. Você vai perceber isso na limpeza emocional, tá? Fique presente, observe essa emoção sem julgá-lo. Você vai perceber que ele vai desaparecer. Ele dissolve por si só, tá? Quanto mais medo, mais você atrai a situação de medo, tá? Se você tem medo de muita coisa, você vai atrair isso, principalmente se você está pegado nesse mundo da forma.
Quando a sua mente está pegada a esse mundo da forma, você atrai as coisas negativas mesmo. Não é Deus que está fazendo isso. É você que está criando esse medo, acreditando nesse medo, falando suas conversas. Você vê situações, noticiários, você ouve, você acredita, você verbaliza isso todos os dias e você cria isso no seu mundo, tá? Agora, não falar, sentir e não falar também atrai, porque você está sentindo. Volta a observar, começou a sentir, põe a sua consciência na emoção do medo e ele já vai se dissolvendo dentro de você. Ele não existe, a emoção do medo, tá? Você pode criar o caos por causa desse medo. Então, o caos, o que que é? É o ataque de pânico, né? Você pode expandir isso, chegar a um ataque de pânico. Eu tinha muito medo na adolescência, repito, e eu só não cheguei a essa experiência do ataque de pânico por Deus, sabe? Mas eu estava muito próximo. Tinha uma carga muito forte, intensa de medo, que eu via situações negativas o tempo todo, tá? Em última instância, é um sentimento que não tem realidade. Parafraseando o livro Um Curso em Milagres, é só o amor não existe. Ou o amor é a única coisa que existe. O que não existe é o medo. No Curso em Milagres, eles falam assim: existe aqui no mundo da forma, existem duas opções, ou o amor ou o pedido de amor. Então, a pessoa ou age pelo amor, ou pensa e age pelo amor, ou ela pensa e age com a falta dele, com pedindo amor, que é a culpa ou o medo. Tá? Então, aqui nesse mundo dual, que é a matéria-prima, que é a culpa e o medo, então você pode ter muitas ações pedindo amor. Então, você vai ver, sabe essas pessoas que matam, que roubam, em última instância, na mente deles, eles estão repletos da energia do medo. Eles estão pedindo amor, tá? Eles fazem o que fazem com a emoção intensa de medo. Não justifica, é uma experiência de cada um que está aqui, né? Então, mas a energia que emerge ali na mente de cada um que faz isso é o medo, é um pedido de amor, tá? E mais? O amor ou o medo são os dois não coexistem no mesmo lugar. Onde houver insegurança, tremedeira, palpitação, há medo. O amor tudo abrange, é pura harmonia e aceitação. Tá? Então, o amor verdadeiro, ele não ataca, ele não critica e ele não julga. Então, quando a gente está criticando, atacando, é como se estivesse pedindo amor. Então, quem faz isso é o medo e a culpa, tá? São essas energias que começam a julgar, a criticar, que está na mente coletiva de todo mundo, tá? Quando você limpa essas emoções negativas de medo, de culpa, de tantas outras que eu venho falando, você vai julgar menos, você vai criticar menos, você vai aceitar mais, você vai estar mais próximo a essa energia amorosa do amor, mais próximo. Aqui é muito difícil você viver um amor, né, enquanto você não ouve isso. Você só vê em desenhos, amor incondicional, né? Amor verdadeiro, porque aqui é o mundo dual. E se acontecer disso, é, a gente vai para um outro nível, porque lá no outro lugar, no outro nível, que é um nível mais elevado, uma frequência mais elevada de puro amor. Aqui é um mundo dual, de a matéria-prima aqui é a culpa e o medo, tá? Por isso que a gente acredita nesse lugar que só tem culpa e medo em tudo quanto é lugar, tá? Mas a hora que você limpa, você vive nesse lugar com mais amorosidade, mais harmonia, mais paz interna, tá? Agora, a identificação com esse mundo da forma, então a pessoa que vive aqui, ela tá, repito, ela está identificada com esse mundo, então ela vê os jornais, as notícias, aí eles passam a repetir esse comportamento, porque a energia, a mente deles está carregada de medo. E o medo, ele se alimenta de medo. A culpa se alimenta de culpa. E qual que é o alimento dessa energia que está no inconsciente das pessoas? Falando sobre isso, pensando sobre isso, acreditando nisso. Quando você acredita que existe um medo, quando você acredita na morte, quando você acredita no mal de um para outro, se você está acreditando nisso, você está criando isso, tá? Então, isso é muito verdadeiro na sua mente, só na sua mente, tá? Você pode limpar isso, essas impressões, aí você vai se alinhando com quem você é, porque dentro de você há uma divindade, há uma harmonia,
a uma verdade maior. Você está alinhado com o todo, com a fonte, que é puro amor. Só que é uma harmonia, é um amor de harmonia, de aceitação. É um amor de aceitação, de alegria natural. Você vive bem, acorda bem, sorri o tempo todo, sozinho. Você é feliz sozinha, com você mesmo. Tá? Então, você está alinhado com a fonte, com tudo que é. Você já limpou todos os véus, as barreiras, todos, sim, tá, gente? Enquanto estivermos aqui, mas a gente, a grande maioria, a intensidade maior, eu já limpei bastante, assim. Mas eu estou no caminho ainda, tá? A gente, todos que estamos aqui, mas ajuda bastante fazer essa limpeza emocional. O que mais? Quando você sentir muito medo, eu acho que eu falei logo no começo, faça perguntas. Por que que eu estou sentindo medo disso? Aí vai vir uma resposta. Aí você pergunta de novo, em cima dessa resposta, faça uma outra pergunta. Aí, em cima dessa outra resposta, faça uma outra pergunta. Você vai ver que é tudo ilusório, não existe nada. Vai se dissolver esse medo dentro de você. A hora que você fizer várias perguntas para você mesmo, tá? A emoção do medo a 100 Hz. Então, o medo, repito, se alimenta de medo. O que que é? Se alimenta, ele conversa, ele conta histórias. Eu lembro que eu saio na rua, eu vejo pessoas contando sobre as coisas que acontecem no bairro deles, assim, sabe? De guerras, de brigas, desentendimentos, discussões, tiroteios, né? Então, ele está alimentando aquilo, ele vive naquele mundo e ele está alimentando, mas tudo tem uma saída, tá, gente? Para tudo tem uma saída. É só você fazer um trabalho interno que o seu mundo fora vai mudar completamente, tá? Você não vai mais ver aquilo que você está vendo fora. É só você fazer um trabalho interno de limpeza emocional, limpar todos os medos, todas as experiências negativas que você viveu nessa vida. E você vai ver que o mundo fora, tudo vai mudar, tá? Tudo vai ficando mais em paz. Sempre questione o medo é inacreditável, é uma energia que se dissolve, ele evapora, a única verdade que existe é o amor, tá? Você pode limpar tudo, você pode passar anos limpando as emoções dentro de você, você vai encontrar só o amor. Dentro de você, a única verdade que você vai encontrar é só amor. Limpe tudo, aposte nisso, se desafie, limpe todas as questões, situações que você viveu aqui, que está no seu inconsciente, né? O inconsciente é algo invisível. Eu ponho aqui, mas é mais para dizer que o inconsciente é algo invisível, a gente não vê. Faça a experiência, limpe todas as experiências negativas que você viu, que você ouviu, que você falou, que estão gravadas no seu inconsciente, estão carregadas de emoções de medo. E medo, traumas, e você vai notar que você vai sobrar o que de você? O amor, a harmonia, a paz, a alegria, o bem-estar, a segurança, a confiança, o alinhamento com o todo. É isso que vai sobrar em você, tá? Quando você resiste ao medo, você produz mais medo, tá? Então, se você tem medo de olhar para os pensamentos, medo de falar, você vai estar dando verdade nisso e você vai produzindo mais medo, né? Você está criando mais. E ele é ilusório. Você pode criar, porque é a lei da atração aqui, né? Aí você pode criar, mas ele é ilusório, ele não existe. A única coisa que existe é o amor, a harmonia, tá? Quando eu fiz logo no começo, eu conheci essa ferramenta em 2020. Quando eu fiz a limpeza emocional em mim, eu estava fazendo as limpezas, como eu disse, eu trouxe uma bagagem muito intensa de medo, eu trouxe, quando eu fui fazendo a limpeza, foi subindo um frio na espinha, temeroso. Aqui começou a congelar dentro de mim, conforme eu fui tocando nos pontos, e meu braço começou a se arrepiar todo. Eu com muito medo, mas muito medo mesmo. Eu fui limpando, mas fui limpando. Aí eu tive que voltar várias vezes, porque a energia do medo estava muito forte. Eu tinha medo de tudo, medo de avião, medo de tudo. Aí fui limpando, fui limpando, fui limpando, e muda muita coisa. É energia, é ilusão, essa emoção, ela dissolve, tá? Então faça a experiência para você ver como a energia do medo é ilusória, tá? Ela só passa a ser verdade a hora que você conta algo de negativo, você acredita naquilo, tá? Mas é só o amor que é real, tá, gente? É a única verdade que existe. Que mais? Mude a sua frequência, você muda seu passado e seu futuro. Então, a hora que você limpa todas as experiências de medo, pegar uma cena por dia, uma hora,
todos os dias, como se você estivesse tomando banho todo dia, né? Você vai estar limpando a sua mente. Se você limpar a sua mente em 1 ano, em 2 anos, você vai ver que muita coisa fora vai mudar. O seu passado, você já mudou a informação, o seu futuro vai mudar completamente, você não vai precisar fazer nada, porque você já limpou as emoções do passado. Você vai ficar presente, porque o que puxa você para o passado são essas energias de medo, de culpa que estão no inconsciente e faz você ficar voltando no passado. Você vai ficar mais presente, mais leve, mais feliz, a sua frequência vai se elevar e você vai estar meio que protegido, porque a nossa proteção é a nossa frequência elevada, tá? De alegria, de amor, tá? E é claro que tem que fazer a manutenção da mente, né? Então, sempre leia bons livros, cante, é, medite, faça limpezas, fale Ho'oponopono, faça Ho'oponopono todos os dias. Sinto muito, por favor, me perdoe, eu te amo, obrigada, tá? Uma forma de você fazer a manutenção. Por quê? Tem muita gente com a mente coletiva negativa que fala sobre negatividade. Então, você faz para se proteger mesmo, para não conectar com a energia de outras pessoas, da mente coletiva. Todo medo está atrelado a uma história, ele não é real. Então você vai perceber que toda a história, todo medo que você sente, ele tem uma historinha por trás. Seja a historinha que você viu, que você ouviu, ou que alguém contou para você e você acreditou. Então todo medo tem uma historinha por trás. Aí você tem que pegar essa historinha e limpar ela e ver o resultado na sua vida, como ele vai dissolver, e aí você vai ficar em paz. Quando você limpar o medo, você vai virar uma Mulher Maravilha, um super-homem, as superpoderosas? Não. Você vai estar alinhado com a fonte, com puro amor, com a essência amorosa que está dentro de você, tá? Então, tudo que você for viver, seja, você vai estar em qualquer lugar, você vai estar em paz e vai saber conversar com outras pessoas de uma forma igualitária. Você não vai se sentir nem melhor e nem pior que a outra pessoa, porque você entendeu que todos estão aqui com a mesma missão de fazer o melhor, de expandir a consciência, seja o que for que cada um tem aí dentro do coração, entende? Mas essa energia de medo, ela não vai te afastar mais. Você não vai ficar inseguro em estar perto de algumas pessoas. Você vai estar bem, alinhado com você mesmo. E na sua mente vai ter harmonia referente a todas essas pessoas, você vai estar em paz na sua mente. Você vai estar em todos os lugares bem. Não vai se sentir inseguro ou insegura, tá bom? O medo das sentir as emoções. Então, eu lembro que eu estava vendo uma entrevista de limpeza emocional e tinha uma pessoa fazendo a limpeza emocional e ela tinha uma outra assistindo falando, olha, coitada, tá chorando. E ela tocando nos pontos e limpando. Limpeza emocional, gente, você vai chorar, você vai sentir, você vai ter soluço, você vai ter porque tem gente que guarda muita emoção negativa, então para limpar a emoção negativa, você vai externizar isso, tá? Então, tem pessoas que chegam a chorar, e aí, ao tocar, continuar tocando nos pontos, isso vai se dissolvendo, tá? Só não pode parar. Ao tocar nesses pontos aqui, ele dissolve essa emoção, tá? E a pessoa chorando, assim, triste, e aí, sem parar, ela foi tocando, e aí foi dissolvendo isso. E aonde que vai estar o reflexo? Ela vai sentir mais paz, mais harmonia, porque aquela cena foi curada, e o olhar dela vai ficar mais brilhante, mais leve, um olhar de paz, tá? Então, esse é o resultado da limpeza emocional, é o fim de uma cena, tá, gente? É uma cena só, tá? É isso que eu tô falando, a limpeza emocional é de uma cena. Então, acabe pegar uma cena por dia e ficar limpando. Dependendo da intensidade ou da densidade, se você for fazer sozinho, pegue essa uma cena e fique limpando todos os dias ela, para você ver. Vai chegar no nível que parece que você não passou por essa situação, de tão limpo que vai estar. Você não vai sentir nada, você vai sentir paz, tá? Na sua mente você vai sentir paz, você vai estar mudando o seu futuro, você vai estar mais presente e em paz, alinhado, tá? Se você não consegue sentir as emoções, mantenha a distância, terminará por senti-la em um nível puramente físico, como um sintoma ou um problema físico. Então, tem pessoas que têm muito medo em lidar com as emoções, elas não se conectam com essas emoções, e aí é, elas, elas ficam distantes, e essa emoção, ela vai para o corpo, né? Vai ter um sintoma ou um problema físico. Eu lembro que eu tinha esse medo. Logo no começo, eu não me conectava com essa energia,
tá? Eu tinha medo de me conectar porque eram emoções muito intensas e eu tinha medo mesmo, sabe? Era um arrepio mesmo, um pavor. Eu repito, eu só não tive ataque de pânico porque por Deus mesmo, mas eu tinha medo muito intenso dentro de mim e eu lembro que é uma energia muito intensa e ela ficava assim no meu corpo, sabe? Eu lembro que até nas minhas mãos eu sentia energia negativa, tá? Do medo. Existem pessoas que têm muito medo aqui, entre elas, alguns medos é medo de dirigir, medo de acidentes, medo da cidade, país e bairro. Eu lembro que eu estava conversando com uma mulher e ela disse assim: "Ah, eu não gosto de ir para a cidade tal, porque as pessoas são muito tal, assim, assado", né? Então, na cabeça dela, ela viu ou ouviu, alguém contou alguma coisa, gravou essa ideia na mente dela, ela ficou com medo, então ela não vai para essa cidade. Ela começou, uma vez ela foi para esse lugar e aconteceu algo de negativo, atraiu isso, entende? Tem medo da morte, a morte não existe, a gente está aqui, eu falo peça de teatro, tá? Tem gente que gosta de falar que aqui é um jogo. Eu gosto, daqui é uma peça, a gente está nesse corpo, fazendo, criando essa história, mas a hora que você vai chegar uma hora que você vai sair, mas você é imortal, você é eterno, você é infinito, tá? Medo de perder algo no corpo, cabelo, membros do corpo, medo de carro, medo de avião, medo de barco, medo de sair na rua, medo da noite, medo do dia, medo de ouvir noticiários policiais. Eu lembro que eu vivia assistindo quando eu era nova, acidentes de avião, vivia e passa avião na minha casa. Nossa, eu ia dormir à noite e tinha medo do avião. Nossa, eu vivia vendo essas coisas do avião, sabe? Porque tem avião no bairro aqui. E era uma das coisas que eu tinha que limpar bastante. Ainda tem alguma coisa, preciso voltar nesse assunto, sabe? Sobre limpeza de avião, assim. Eu assisti muitos noticiários de avião. Medo de se relacionar com alguém. Então, a pessoa passou por uma situação traumática, a situação está viva, é uma energia viva, pulsante. Não é porque a situação passou, a energia está viva, pulsante ali. Se ela tem medo de se relacionar, é que a energia está ali, pulsando. Ela tem que visitar essa cena do relacionamento, pegar cenas pilares de dor e curar isso. A hora que ela curar essa energia de trauma, essa dor que ela viveu com essa pessoa, ela vai conseguir ter um relacionamento saudável com o outro, porque ela dissolveu toda aquela mentira que estava na. Ela passou por aquilo, mas a energia ela se dissolve, ela dilui, tá? Medo de falar em público, medo de saber a opinião das pessoas, medo de ficar pobre, ficar rico, até para ficar rico tem medo. As pessoas veem tanta pobreza nas ruas que elas não se sentem merecedoras de enriquecer, tá? Então ela olha a pobreza assim e elas mesmas se sabotam, tá? Elas mesmas fazem dívidas, elas recebem dinheiro, elas criam dívidas, elas não conseguem sair do mesmo patamar. Ou elas têm medo por causa ela acredita que não é merecedor, que tem muita pobreza em volta, ou porque ela tem que honrar a família que foi sempre pobre. É algo interno, inconsciente, oculto, tá? Medo de perder emprego, medo de passar fome, medo de não ter dinheiro para alimentar os filhos, é muito forte, ela deve ter passado por uma experiência. Medo de não conseguir pagar as contas, medo de engordar, de engravidar, de separar, medo das pessoas. Tudo isso você tem que limpar as experiências que você teve na sua mente e curá-las, tá? E aí você vai se alinhando com quem é. Você é um com todo, você é um com Deus aqui, tá? O seu ser maior é divino, tá? Medo de se curar. Ah, medo de se curar da limpeza emocional de EFT. Eu não sei se eu falei nisso nesse vídeo, mas eu vi uma moça criticando, eu não sei se eu falei, uma moça criticando uma outra que estava fazendo a limpeza emocional. Aí, essa que estava criticando, ela tem medo, ela criticou a outra que estava fazendo a limpeza emocional, porque essa que criticou tem medo de se conectar com as experiências que ela viveu no passado dela. E é algo insuportável para ela lembrar disso, tá? Então, tem gente que passa por situações muito doloridas e é insuportável lembrar disso. Então, o EFT, ele pode começar pelas bordas, mesmo que seja insuportável para mim lembrar disso, eu me perdoo, me aceito profundo e completamente. E vai tocando nos pontos, tá? Não precisa ir na cena, vai pelas bordas, assim, vai devagar com você mesmo. Tenha paciência com você mesmo, vai com carinho, com amor,
E aí você vai curando, chegar naquele ponto central de cura que você precisa fazer daquela experiência de dor e trauma que você viveu, tá? E mais? E é isso. O medo é ilusório, ele se dissolve, ele se dilui, e aí você passa a viver de uma forma mais autêntica. Você vive, se entrega melhor às coisas, às situações aqui. Você não tem mais medo, você não tem mais aquela coisa das pessoas falarem. É claro que você tem o bom senso, né? Bom senso. Eu não vou colocar o medo, o dedo na tomada, que eu tenho bom senso, eu sei que eu vou levar um chocão. Eu não vou atravessar na rua sem olhar para os lados, que eu sei que o carro vai vir e vai buzinar. Fora que não vai falar sua louca, entende? É bom senso. Então, tem coisas que eu tenho que ter bom senso. Então, é claro que a energia do medo, ele não limpa da noite para o dia. Tá? Em 3 meses, você limpou tudo. Não, não é assim. Tá? Tem pessoas que, talvez, nessa vida, ela não consiga limpar tanta coisa. Ela precisa de outras vidas, vir para cá para limpar mais. Tá? Mas, assim, só de limpar essa vida, você já consegue ficar em paz. Tá? Nessa vida, você já consegue ficar em paz com você mesmo. E você pode até atrair situações de outras vidas aqui, tanto boas, se você limpou bem, quanto ruins, se ainda falta limpar mais. Tá? Eu lembro que eu estava vivendo situações meio estranhas e começou a vir algumas cenas para mim e eu fui limpando. Eu não pensei muito, eu só chegava e limpava, sabe? Mas acredito eu que deva ser histórias de outras vidas. Tá? Mas eu não encaro, não entro muito nessa. Eu prefiro mais estar presente e ficar limpando as coisas que vão surgindo na minha mente. Tá? E aí você fica muito mais alinhado, muito mais presente, muito mais sensato, muito mais feliz, porque esse é o seu estado natural. E aí as coisas fluem melhor para você, tudo flui melhor. Os relacionamentos, você se entrega melhor nos relacionamentos, você não tem medo mais da entrega, você se entrega, o dinheiro começa a fluir, tudo começa a fluir melhor. O seu trabalho, você se alinha com o seu propósito maior, você faz aquilo que precisa fazer, tá? E você fica em paz, tá? E é isso, gente. Hoje foi a oitava ferida emocional do medo. Espero que você tenha gostado. Amanhã, talvez eu fale de traumas e abusos, situações que nós vivemos, traumáticas, estão no inconsciente. E é isso. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Enquanto isso, curta e compartilhe com mais pessoas. E a gente vai se falando. Tchau, tchau.